Olha, muitas são as histórias que envolvem Campina Grande e o seu constante processo de modernização, né? Acredito que os professores Thomas de Oliveira e Vanderlei de Brito falarão melhor do que eu sobre essas demolições do patrimônio histórico de Campina Grande. E elas ocorrem durante essa busca pelo progresso que a cidade vivencia constantemente. Então, essas demolições elas têm muito mais a falar do que nós imaginamos. As opiniões e certezas deles ora se aliam e ora se divergem, né? Mas ambos oferecem possibilidades para uma maior reflexão dos campinenses a respeito desse crescimento a todo custo que sempre vivenciou Campina Grande. Como assim? Sempre vivenciou? Pois é. Entre os anos de 1930 e 1945 do século XX, Campina Grande passou por um intenso período de modernização. E desse período eu dei uma pesquisada sobre a administração do prefeito Vernil Vanderlei, né, que estava na administração da cidade num desses períodos aí. E ele tinha o grande propósito de transformar Campina Grande na capital paraibana. Depois da chamada golpe ou da Revolução de 30, daquele momento tumultuado em termos de política brasileira, nós vamos ter algumas mudanças. E, por exemplo, Bento Figueiredo e principalmente Vernil Vanderlei vão criar um plano urbanístico para a cidade. Ele fez uma reforma urbana intensa e deu um caráter à Campina Grande diferente. Campina Grande tinha uma população pequena e ele resolveu abrir as vias de Campina Grande. Então, nesse momento, muitos prédios pereceram aqui em Campina Grande em nome do progresso. Na época não se entendia esse trabalho que ele estava fazendo, né? Mas se não fosse isso, Campina Grande hoje seria um caos. Aqui para baixo um pouco da catedral, nós tínhamos casas. E todas essas casas foram demolidas para abrir essa grande avenida. A Igreja do Rosário também, em 1940, que não é essa Igreja Nova da Prata, mas a Igreja do Rosário, que era ali de frente ao Capitólio, ela ficava de frente ao Capitólio, de costas para o próprio Capitólio, de frente para o que hoje é a Praça da Bandeira, por essas largas avenidas. Só que isso veio também com a destruição. E uma destruição que, por um lado, visava atender a uma modernidade, a uma modernidade imediata, mas que, por outro, acabou com vários espaços públicos, espaços que fazem parte da história da cidade. O lamentável não é somente a destruição do prédio, né? É a falta de um documento sobre esse prédio. Né? Não existe uma planta desse edifício, não existe outras fotografias mostrando ângulos do prédio. Então, quer dizer, o que faltou foi um levantamento histórico. É verdade. Me diga uma coisa. Como se deu esse processo em relação ao povo de Campina na época, hein? O processo é conhecido como um processo de amor e ódio. Alguns populares, principalmente de uma parcela da elite, vai ver como algo bem interessante. Vai ver esse processo como um processo que vai trazer a modernidade para Campina. Mas, em sua maioria, a gente teve uma insatisfação, inclusive de uma parte da elite que morava justamente nessas casas valorizadas do centro e que perderam suas casas. E essa elite foi relocada para hoje a chamada Vila Borghese. Eu achei esse homem muito corajoso, massa demais. Que nada, esse homem não sabia o que fazia, ele não tinha freios, não é não, professor? Nessa época, um prefeito não é que nem hoje. Hoje tem a democracia, hoje tem... Nessa época não, nessa época era a época de coronelismo. Havia coronéis e tal, então a ideologia desses camaradas, poder é poder mesmo. Então eu acho que é bem por aí. Ele não pensava muito não, nem escutava muito conselho. Se Vernil teve a ousadia de fazer essa grande transformação, por que será que ele não ousou em fazer um centro de Campina Grande em outro lugar? Campina era muito reduzida e não havia sentido dessa forma seria criar uma outra cidade. Então isso não seria possível. Campina Grande, ela não podia se afastar do Açude Velho. O Açude Velho não só era o espelho d'água, como também foi o abastecimento de água de Campina Grande por muito tempo. Não havia outros locais aqui que isso pudesse ter água
para se formar Campina Grande. E aí, professores? Como vocês percebem as ações do prefeito Wernil Vanderlei? Eu considero como uma atitude bastante ousada. Alguns professores, amigos nossos, alguns historiadores, defendem que foi muito importante e tal. Eu vejo isso com ressalvas. Eu não aceito completamente essa reforma de Wernil. Eu acho que ela poderia ter sido mais comedida. Essas obras do prefeito Vanderlei foi interessante porque ele foi futurista. Né? E Campina Grande nunca é futurista. Ela geralmente é de momento. Acontece agora, ela transforma. E depois vê no que dá. Então podemos dizer que essa ação do prefeito Wernil Vanderlei foi a primeira ação de modernidade que Campina Grande vivenciou. A primeira, né? Pois veremos que esse processo continua a todo vapor. Agora mesmo a Arte Déco, que foi a arquitetura sugerida por Wernil Vanderlei, está sendo destruída para dar lugar a novas possibilidades de crescimento. Não é verdade, professor Thomas? Ao andarmos pelo centro de Campina, já por esse Arte Déco que foi colocado, que foi imposto, nós já percebemos uma série de mutilações nesse Arte Déco. Onde tínhamos um conjunto fechado, hoje nós temos sucessivas destruições, sucessivas demolições que vão acabar com esse conjunto. E o senhor, professor Vanderlei, o que acha dessa história? A partir do momento que o prédio ele perde a função, então ele não faz mais sentido estar ali. Ele deve ser bem levantado e tal e fazer-se um outro prédio. Tem sentido, professor. Tem muito sentido. Pois é. A demolição de antigas arquiteturas para dar lugar a outras estruturas contemporâneas está ocorrendo. Uma pergunta que eu me faço é: será que podemos relacionar as ações de demolições de hoje com as ações do prefeito Wernil Vanderlei? Eu acho que sim. Não que ela vá condicionar, né? Não que ela vá condicionar, mas esse processo iniciado entre 30 e 40, ele vai ter uma sequência. E hoje em dia há um resquício dessa destruição, porque vai sendo recorrente em gerações um desapego a um patrimônio justamente pela não preservação pelos órgãos públicos. Não, eu acho que Wernil estava dentro de um contexto. Campina Grande é que caminha para isso. Campina Grande sempre teve essa tendência de ser uma cidade comercial. E o espírito comercial, ele é um pouco contrário ao espírito cultural. Atualmente, quais os motivos das demolições? Os professores sabem. Nós temos duas vias. Uma destruição para a construção de estacionamento e outra para a especulação imobiliária, sobretudo para a construção de prédios residenciais e comerciais. Então, quer dizer, ela vai nisso aí e ela faz primeiro e pensa depois. Depois chora. O que a destruição do patrimônio histórico de uma cidade pode causar na sua população? Nós temos problemas de várias ordens, sobretudo de ordem sentimental. Quem não tem um pertencimento a um lugar, não tem uma identidade ligada ao seu lugar, essa pessoa vai ter um desapego terrível. Olha, descaracteriza a cidade. Mas a cidade, ela como é dinâmica, ela está sempre se recaracterizando. Será isso mesmo? E o valor sentimental do patrimônio? Eu acho que Campina Grande também é culturalmente ela não é nostalgista. Tanto ela não é cultural como ela não é nostalgista. Então a gente não percebe esse tipo de coisa. Se observarmos bem, o desfalque na arquitetura antiga da Rainha da Borborema é muito grande. Mesmo estes patrimônios sendo preservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Pois acreditem, os prédios tombados, eles também são demolidos. Será que essa situação será revertida algum dia? Como se dará esse processo, hein? Olha, isso aí depende da educação, né? Se continuar nesse sistema, a gente vai chegar a isso daqui a não sei quando. Campina poderia ter hoje um patrimônio histórico muito interessante e, além disso, ter, em consequência, uma identidade da população muito mais forte com relação a esse patrimônio, com relação a esse lugar. Infelizmente,
da forma como está posto o comércio em Campina e as preocupações dos empresários, eu acredito que não. Infelizmente não há essa preocupação com a cultura e com o patrimônio histórico da cidade. Infelizmente. Campina Grande, não só Campina, mas qualquer cidade que tem uma política cultural, né, tem uma preocupação com a política cultural, ela pode exatamente elevar o nível de cultura da população no sentido de envolvimento dessa população com suas questões culturais. Então, trazer uma política cultural, trabalhar com essa política cultural é fazer com que a sociedade perceba todos esses seus aspectos, né, culturais como importantes e como relevantes. Depois de todos esses processos, é possível afirmar que em Campina Grande ainda existe patrimônio histórico? Onde eles estão? Dessa área, os prédios mais antigos são a Catedral, esse prédio aqui, o prédio onde está abrigado o Museu Histórico e Geográfico de Campina, o pavilhão Epitácio, ali na Monsenhor Salles, né, no Beco 31. Temos também, para você ver a dificuldade. Já se demoliu quase tudo. Professor Thomas, quais os danos causados pelas ações voltadas para o progresso a todo custo, hein? O progresso, ele está engolindo tudo isso. O progresso está engolindo nossa identidade, está engolindo a nossa cidadania, por que não? E fazendo com que nós sejamos pessoas menos flexíveis e pessoas menos sensíveis. Se de repente uma coisa ela está impedindo o desenvolvimento da cidade, então é ser reacionário você não permitir que aquilo ali seja destruído. Você tem que ver até onde você é preservacionista e até onde você não é. Então, quer dizer, a partir do momento que o prédio ele perde a função, então ele não faz mais sentido estar ali. Ele deve ser bem levantado e tal e fazer-se um outro prédio. Podemos afirmar, por exemplo, que Campina Grande jamais pensará o presente e o futuro se preocupando com o passado? Ou será que isso não é necessário, pois se renovar constantemente é o comum de Campina Grande? Não está nada perdido, né? A gente pode começar a preservar o que ainda tem, né? E se a gente fizer isso, já vamos estar fazendo muita coisa, evitando que se destrua o que ainda não foi destruído. Se vai recriando essas situações. O prédio hoje que vai ser construído em cima de um prédio histórico, ele também vai se tornar histórico e também as pessoas vão passar a gostar daquilo ali e vão absorver aquilo ali como seu. Para que preservar o patrimônio histórico de um lugar, hein, professor Thomas? Preservar o patrimônio é preservar a nossa história. E quando a gente preserva a nossa história, nós estamos sendo um pouco mais eternos. Na fala do professor Thomas, a história está intimamente ligada à questão de tempo, passado, mas para o professor Vanderlei a descrição é bem divergente. A história ela é viva, ela é permanente. Então, se Campina Grande está sofrendo transformações, então isso é história. E esses prédios novos que estão chegando agora, eles serão o registro histórico desse momento. Se eles permanecerem, se o futuro não precisar que esses prédios saiam do seu lugar para dar lugar a uma nova tendência, a uma nova demanda de crescimento da cidade, desenvolvimento da cidade. Quem pode entrar nessa luta contra as demolições do patrimônio histórico? Cada pessoa que puder fazer a sua parte nesse sentido e que puder entrar, ser sensível, né, a esse objetivo, cada ação ela vai ter uma reação ainda maior. Existem ressalvas para as ações que devem ser feitas contra a demolição, professor Vanderlei? Você tem que pensar primeiro, para depois fazer. Porque senão a gente começa a fazer alegorias em cima do que não existe. Eu acredito que os dois estão certos. A gente tem que preservar, agora tem que dar sentido para o patrimônio que já existe. Quer dizer, preservar e não dar funcionabilidade é mesmo que não preservar. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Alguma coisa enquanto há. E não chorar leite derramado depois. Eu não choro pelo que derramou.
Pelo contrário, eu procuro conhecer ainda mais o que foi derramado para justificar, para ter elementos para justificar o não derramamento de mais leite. Nós tivemos acesso a informações de 2 importantes professores e historiadores aqui de Campina Grande a respeito dessa destruição do patrimônio histórico da cidade em prol do seu desenvolvimento. Eu, particularmente, obtive a informação de que patrimônios históricos, como, por exemplo, o SAMIC, que é um antigo hospital infantil, casas em estilo inglês, neoclássico, agora recentemente a destruição da Caranguejo, da Chaminé Bueiro, que se encontrava lá, já foram riscados da lista de bota abaixo que acontece nessa cidade. O recado que eu deixo para as pessoas que assistem esse vídeo e para as futuras gerações de Campina Grande é que observem, procurem, mantenham interesse, denunciem, gritem, registrem esses patrimônios, façam levantamentos deles. Nunca deixem de imaginar o quanto melhor poderá ser nosso futuro se conhecermos bem o nosso passado.